No programa de hoje contamos com um convidado especial, o empresário Mário Petrelli, que tem uma trajetória vencedora em dois campos da atividade econômica extremamente competitivos: o setor de seguros e o setor de comunicação. Mas, antes de conhecer essa trajetória empresarial de sucesso, vamos conhecer um pouco sobre a vida pessoal do filho da dona Alice Petrelli e do seu Leonardo Petrelli, que teve a gentileza de me receber em sua casa para essa entrevista. Seu Mário, leio aqui no currículo enviado pela sua assessoria a seguinte informação. Mário José Gonzaga Petrelli nasceu em Florianópolis no dia 31 de maio de 1935, estudou o primário em Itajaí e Laguna, o ginasial no Colégio Catarinense e se formou em Direito em 1959 na mais antiga Universidade Federal Brasileira, a Universidade Federal do Paraná. Seu Mário, como foi a sua infância e a sua adolescência aqui em Santa Catarina e a sua vida acadêmica na capital dos paranaenses? A minha infância foi uma infância normal, de filho de pai, filho único de pai e mãe. Meu pai era casado em segundas núpcias quando conheceu minha mãe e eu fui o único filho do segundo casamento dele. Minha mãe era uma mulher diferente para a sua época. Ela foi a primeira mulher que realmente, sendo neta do desembargador fundador do Tribunal de Santa Catarina e filha de desembargador que também foi presidente do tribunal, resolveu achar que a mulher tinha direito. Naquela época a mulher não votava, a mulher não podia, no Banco do Brasil a mulher não podia ser funcionária e a mulher só podia ser professora ou funções menos importantes no serviço público. Ela resolveu desafiar e veio para a função pública. Foi designada chefe de expediente, que corresponde hoje a chefe de gabinete, trabalhou com grandes secretários da Fazenda da época, Adolfo Conde, Henrique Fontes, e foi exatamente um desafio que ela implantou, e com isso eu considero que ela foi a primeira mulher que resolveu dar valor à própria mulher. O governador Espiridão Amin, à época de seu centenário, prestou uma grande homenagem a ela, criando, sem dúvida alguma, a mais alta condecoração do serviço público, que é a Medalha do Mérito Alice Guilhom Gonzaga Petrelli, que é dada anualmente a funcionários escolhidos pelas suas próprias repartições e órgãos como a melhor figura. Uma secretaria, um departamento, a Polícia Militar, os bombeiros, etc., etc., escolhe durante o ano, para a festa do Dia do Funcionário Público, quando se comemora a Semana do Funcionário Público, aqueles que são considerados os melhores funcionários de cada área. Meu pai era um engenheiro italiano que veio para o Brasil mais ou menos em 1902, 1903, a época que o Brasil tinha pouquíssimos engenheiros, e trabalhou no Rio de Janeiro, no maior grupo empresarial do Rio naquele tempo, o Grupo Antônio Lage. Depois foi para a Bahia, onde foi secretário de Estado do governo Seabra, foi também presidente da Navegação Baiana, que era o meio de comunicação da Bahia, e mais tarde, em 1923, por ter participado, o grupo dele, de uma concorrência à época da continuação da Estrada de Ferro Santa Catarina, no trecho da subida até a conclusão dela, veio para Santa Catarina e aqui se instalou. Em decorrência disso, conheceu minha mãe em 1933, com quem casou, e eu sou fruto exatamente, como filho único, talvez mimado demais à época, de um casamento de um engenheiro italiano com uma brasileira de origem maranhense e pernambucana. Sou descendente de uma família que 90% dela exercia atividade na área jurídica. Na realidade, na minha família, passaram pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na presidência, 4 membros, e o primeiro-ministro do STJ de Santa Catarina é um primo irmão nosso, bisneto do meu bisavô, e atualmente ainda temos 2 desembargadores na família. Agora, minha infância foi uma infância normal, de garoto de classe média normal, sem ostentação. Estudei o primário em Itajaí, no Colégio São José, uma parte em Laguna, e depois fiz uma parte do ginásio no Colégio Catarinense, à época considerado um dos 3 melhores colégios jesuítas do Brasil, que era o Anchieta, o Santo Inácio de Loyola e o Catarinense, e no ginásio lagunense também passei por lá. Fui para Curitiba, onde fiz o Colégio Estadual do Paraná,
fui o primeiro presidente do Centro Estudantil fundado naquela época do Colégio Estadual do Paraná, e já mostrava meu prazer pela lida política, que já começou na vida estudantil. Me formei em Direito na Faculdade de Direito do Paraná, que é membro da primeira Universidade Federal do Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná, e exercia a advocacia por um pequeno tempo, 4 ou 5 ou 6 anos, e depois, por um mero acaso, sendo uma pessoa muito relacionada, conheci uma grande figura nacional, Dr. Roberto Boa Vista, que me convidou para a área de seguro. Eu até não era um apreciador de seguro. E me envolvi, me apaixonei por seguro e mudei a minha vida e o sentido. E não fui exercer aquilo que era a tradição da família, área jurídica, fiquei um bacharel e não um advogado, o que sou hoje um bacharel, e também não segui nem a carreira de meu irmão, que era médico, e nem tampouco a carreira de meu pai, que era engenheiro, e uma outra carreira tradicional na família, o sacerdote, porque na nossa família tem 3 cardeais, na Itália. Então, quer dizer, não fui nem sacerdote, nem médico, nem engenheiro, e advogado que virei bacharel. Então, isso foi minha vida normal, e não tive nada de especial, nada que fosse, vamos dizer, algo especial. A vida de um estudante normal e de uma família normal, de classe média, e que voltada muito... Minha mãe era uma mulher profundamente ligada à área política, profundamente ligada aos ramos, e meu pai, por coincidência, profundamente ligado à família Conder, o que dava até, vamos dizer, quase um conflito interno, mas minha mãe tinha uma força muito grande assim na imagem. Foi que meu avô, a chácara do meu avô, do lado da chácara do Vidal Ramos, e a afinidade Ramos e Gonzaga era uma afinidade verdadeira de compadresco. Vidal Ramos, quando foi governador em 1910, a época da Guerra do Contestado, de 1912, pediu ao então desembargador Alvo de Sá Gonzaga que se afastasse do tribunal para ser exatamente o chefe de polícia da Guerra do Contestado, o que ligavam duas famílias que continuou. Meu pai ligado aos Conder, então daí surge a minha amizade e meu respeito, tanto aos Conder, com quem eu tenho profundo respeito e admiração pelo talento, pela seriedade, como aos Ramos, que eu diria, numa intimidade muito grande. As minhas tias, pelo lado de Gonzaga, eu as chamava pelo nome próprio. E do lado de Ramos, eu chamava tia Santa, tia Maria Júlia, que eram os irmãos de Nereu. Quer dizer, havia um respeito maior. Quer dizer, essa foi a minha vida. Seu Mário, como era o Brasil nessa época nos aspectos políticos, econômicos e sociais? O Brasil, nessa época, vinha de um regime, efetivamente, que, vamos dizer, a Revolução de 30 imprimiu um novo Estado político no Brasil, que veio formada por um grupo de jovens até, que são os tenentes de 22, que resolveram fazer uma mudança na história política do coronelismo brasileiro. Mas a Revolução de 30 teve depois a Revolução Paulista de 32 e o Estado Novo do Getúlio em 37, com a carta do Chico Campos, a polaca. E a minha infância, naquele tempo, se comemorava no dia 22 de abril, um dia muito importante para o Brasil, que era o dia do aniversário do ditador. Então havia desfile, havia todas as solenidades, como se fosse, na realidade, um dia importante, um 7 de setembro, um 15 de novembro. Então o Brasil era um país, vamos dizer, sem industrialização, sem representatividade internacional, era um país tipicamente rural, na época devia ter 42 milhões de habitantes, cuja maioria da população vivia na zona rural, que foi uma grande vantagem. E em 45, o Brasil muda, a situação Getúlio é derrubada em 29 de outubro, assume o presidente do Supremo, Zé Linhares, e é quando vem para Santa Catarina como interventor Luiz Galotti, que era procurador-geral da República, que mais tarde foi presidente do Supremo. Essa era a situação. E o Brasil vivia, na parte econômica, uma dificuldade muito grande. E o que é muito importante, que o Getúlio, criticado ou não, admirado por uns e por outros condenado mortalmente, ele foi um homem que mudou o Brasil. Mudou o Brasil quando, na realidade, ele criou a legislação trabalhista, que hoje está superada, indiscutivelmente, que cada coisa na sua época, quando deu o voto da mulher,
E quando, na realidade, enganou alemães, italianos e americanos, porque a todos ele dava a impressão que ia apoiar ora os alemães, ora os italianos, ora os americanos. Com isso, ele enganou Mussolini. Quando o genro do Mussolini, Conde Ciano, veio ao Brasil, para vender caças, ele empurrou 5 milhões de sacas de café em contrapartida. Enganou os alemães, dando a impressão que ia ficar com eles, e conseguiu, dos americanos, trazer exatamente o grande financiamento para o desenvolvimento da indústria siderúrgica do Brasil. Quer dizer, ele era um homem diferente e, para definir melhor do que o Getúlio, basta dizer o que diz Fernando Henrique Cardoso, que diz que o Getúlio era um homem de uma época e um verdadeiro estadista diferenciado. A industrialização surge exatamente depois com a siderúrgica, ela se desenvolve indiscutivelmente à época do governo do Juscelino, que muda a história do Brasil 50 anos em 5. Bom, seguindo com o seu currículo, agora vou ler na primeira pessoa. Dediquei minha vida ao trabalho e à família e tive a felicidade de ter sido gratificado por queridos amigos e protegido por Deus, a quem tudo agradeço. Tive a felicidade de casar com uma mulher maravilhosa, Dircéa Corrêa Petrelli, falecida em 28 de setembro de 2008. Tivemos 5 filhos e 10 netos. Eu queria que o senhor falasse dessa fase da sua vida, senhor Mário. Eu conheci minha mulher quando era estudante de Direito em Curitiba e era uma pessoa do Paraná muito afável, uma pessoa que me inspirou e que me liderou no sentido familiar, porque o meu tipo de vida realmente um tipo extrovertido, correndo para cá, correndo para lá, como diziam as pessoas, com 3 telefones na mão e várias passagens de avião sempre na pasta, o que era comum. Às vezes perguntava, de onde veio, onde vai? Geralmente eu estava sempre dentro de um avião. E ela que educou, ela que realmente cuidou da família e que deu, alicerçou. Faleceu em 28 de setembro de 58, após a nossa boda de ouro, mas educou os filhos, na realidade conheceu quase todos os netos, só não conheceu os netos, filhos do Marcelo agora, que são 2 crianças, uma de 8 anos e outra de 6, esses ela não conheceu, mas lá de cima deve estar abençoando. Seguindo também com o seu currículo, assim, Deus também me deu a felicidade de encontrar uma nova e querida companheira, Mônica Barusso Bufara Petrelli, que está me dando o carinho do seu apoio. Senhor Mário, qual é a sensação de realizar na fase mais madura da vida os sonhos afetivos? Na realidade, a gente não encontra uma coisa muito interessante, excursão de viúvo. Só encontra excursão de viúva. Eu não ouvi falar ainda excursão de viúvo. Permanentemente a gente ouve falar excursão de viúva. E eu, automaticamente, não estava na base de querer ser excursionista. Conheci a Mônica, filha de um grande amigo meu, de uma figura maravilhosa. Era um casal que eu conheci muito o pai e a mãe foi do tempo de minha mulher, que era uma verdadeira dama, a mãe, e que chama-se Lelinha Bufara. E o pai foi um deputado ativo do PTB, e o irmão era deputado federal do PTB também, e, coincidentemente, a Mônica, à época, esquiava, quando meus filhos esquiavam na Suíça, ela era mais ou menos contemporânea deles. E a sorte da minha vida é que eu encontrei uma pessoa que era amiga dos meus filhos, companheira dos meus filhos, e que passou a ser a grande companheira minha, a grande companhia, e que conseguiu uma coisa muito importante. Os meus filhos consideram ela irmã e madrasta. E às vezes chamo de mamãe para fazer ela mais velha, mas ela é quase da mesma idade. Mas é uma pessoa que me deu segurança, me dá, na realidade, estabilidade e que tem paciência até de aguentar uma pessoa 20 anos, 20 e poucos anos mais velha do que eu, assim como eu dou um exemplo maravilhoso. A Lia, do Vitor Fontana, era uma pessoa maravilhosa e o Vitor morreu com 101 anos, lúcido, continuando a amar a Lia, e a Lia dizia o meu Vitinho. A Mônica também não diz ainda o meu Marinho, que eu ainda não estou nos 100 anos, mas é capaz daqui a pouco de dizer o meu Marinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Estado de Excelência. Aguarde só um instante.
Estamos de volta com o Estado de Excelência, que hoje tem a participação do empresário Mário Petrelli, que se notabilizou por sua atuação no mercado de seguros e de comunicação. Mário Petrelli é uma referência no setor securitário brasileiro. Veja algumas funções que ele exerceu nas áreas de seguro, previdência e capitalização. Foi diretor executivo do Grupo Boa Vista de Seguros, de 58 até 71. Diretor executivo e vice-presidente executivo de produção e comercialização do Grupo Atlântica Boa Vista de Seguros, o maior grupo segurador do Brasil. Foi vice-presidente executivo de produção do Grupo Bradesco de Seguros, de 82 até 85. Diretor de Crédito Geral, Comércio e Indústria do Banco do Brasil, no governo Tancredo Neves e José Sarney. Idealizador e fundador do Top Clube Turismo Organização e Previdência, que depois foi transformado em Top Clube Bradesco, a maior apólice aberta de seguro de vida do mundo, tendo alcançado 1,6 milhão de segurados na década de 80. Foi idealizador e responsável pelo projeto de implantação do Seguro Saúde Bradesco. Também idealizador e fundador da seguradora Roma, em sociedade com a família Roberto Marinho. Foi o fundador da seguradora Golden Cross. Também fundador e membro do Conselho Administrativo da Santa Catarina Seguros e Previdência, hoje incorporado ao Banco do Brasil. Foi um dos fundadores da Brasilcap, do Banco do Brasil, e membro do Conselho Fiscal por 7 anos. Foi presidente da Pátria Companhia de Seguros Gerais e também presidente do Conselho de Administração da APESC, a Associação de Poupança e Empréstimo de Santa Catarina. Atualmente é diretor da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização, a FENASEG, que hoje é a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização, com sede no Rio de Janeiro. Senhor Mário, o que fez o senhor empreender na área de seguros e de se tornar um dos principais operadores desse setor no Brasil? Eu fui, na realidade, um apaixonado por seguro, que tive a felicidade de conhecer o Roberto Boa Vista, que era uma figura grandiosa do seguro brasileiro. Depois conheci o Antônio Carlos de Almeida Braga, que todos conhecem como Braguinha, e em Santa Catarina, eu diria, o primeiro brasileiro que viu no Guga aquilo que o Guga veio ser, tanto que o Guga, quando campeão em Portugal, saiu correndo dizendo que nem o Braguinha, para abraçar o Braguinha. O Braguinha, que foi o padrinho do Piquet, o padrinho do Fittipaldi, e que era o padrinho e verdadeiro criador do Ayrton Senna. Então, na realidade, eu tive uma grande alegria de conhecer essas pessoas com quem eu trabalhei e com quem, na realidade, eu desenvolvi atividade de seguro. Na área de seguro, como membro do setor, exerci várias funções, como você relatou, e hoje ainda exerço funções dizendo sempre uma coisa muito importante. Eu sou o seguro do passado, enquanto já tem gente que é do presente e do futuro. Quer dizer, eu participo da história do seguro como dirigente sindical desde 1965 e como diretor da antiga FENASEG, hoje CNSEG, desde 1972, a época que nós éramos 5 diretores da FENASEG. Rafael de Almeida Magalhães, que foi vice-governador e governador do Rio, e eu e mais 3 diretores. E ocupávamos um pedaço de um prédio no edifício dos seguradores no Rio de Janeiro. Hoje o mercado é, na realidade, um mercado altamente evoluído, altamente produtivo, e um dado muito importante, o mercado de seguro é maior do que a indústria automobilística brasileira, em termos de grandeza, em termos do que ele contribui para o país, em termos das suas reservas, em termos da sua contribuição. E ainda somos um país que temos alguns ramos de seguro que ainda, lamentavelmente, desde do acidente de trabalho, ainda mantém o acidente de trabalho nefasticamente estatizado, quando o acidente de trabalho é, na realidade, uma atividade do empregador. E temos no Brasil o seguro mais moderno social do mundo, que é o seguro de DPVAT, que é um seguro que, no dia 1º de janeiro de cada ano, 207 milhões de brasileiros estão cobertos, independente do proprietário do veículo ter pago ou não o seguro.
chamado seguro DPVAT, junto com a guia do IPVA. E se ele for morto, atropelado ou ficar inválido em decorrência de um acidente, não se procura saber quem causou, se o acidente foi por quem estava habilitado ou não, ele é pago pela companhia líder de seguro, do DPVAT, que liquida e paga. Então, na realidade, a atividade de seguro é uma atividade excepcional. A minha época, o seguro no Brasil significava 0,8% do PIB. Hoje, o seguro brasileiro, com o seguro saúde, com vida, com a capitalização, com a previdência, ele significa 6,5% do PIB. E se, na realidade, nós somarmos acidente de trabalho e somarmos todas as outras atividades que ainda o seguro pode desenvolver, nós seremos, sem dúvida alguma, 10% a 12% do PIB nacional. Então, é uma atividade altamente importante socialmente para o país, e as reservas das companhias de seguro, que são para garantia efetivamente do segurado, elas são aplicadas em título da dívida pública, elas são aplicadas em desenvolvimento, elas são aplicadas para a garantia do segurado em algo muito importante para o desenvolvimento nacional. Então, é uma indústria de alta responsabilidade e de alta necessidade de ser mantida e aprimorada. E que muitas vezes, lamentavelmente, sofre críticas por uma análise que são feitas, que é natural em qualquer atividade empresarial. Então, no tocante à minha atividade de seguro, eu continuo ainda como vice-presidente da Confederação, eu diria que vice-presidente em respeito ao passado, porque hoje tem gente muito mais competente, muito mais eficiente, muito mais capaz do que eu na atividade de seguro e principalmente na área de previdência, tem gente moderna que pode falar muito melhor do que eu. Eu sempre digo nas reuniões, eu sou o passado, tem gente, até o presente eu vou, mas o futuro está com aqueles que estão aqui presentes e que vão desenvolver o seguro para frente. A mesma coisa que se fala no Brasil. O Brasil de amanhã é que é o Brasil importante. O Brasil de uma nova previdência, de um novo Estado de Direito, de uma nova segurança, esse é que é o Brasil do futuro. E como é que o senhor imagina a evolução do seguro no Brasil, nesses aspectos, não apenas de seguro, mas também de previdência? Olha, o problema de previdência no Brasil, ele é um problema que, lamentavelmente, o governo não soube apresentar perante o grande público, esclarecer a previdência. Não se pretende no projeto mexer. A população brasileira, 60% dela, dos aposentados, ganham menos de R$ 1.500. 31 milhões e meio de aposentados pelo INSS, deles 85% ganha menos de R$ 5.000 e 60 e tantos por cento ganha menos de 1.500. Não se pretende mexer nos direitos adquiridos, não se pretende estabelecer uma nova formulação, porque nós somos um país que temos aposentadoria aos 47, 48 anos. Nós somos um país que temos uma legislação previdenciária quando a expectativa de vida no Brasil era de 52 anos. Hoje nós somos um país que a expectativa de vida é de 73, 74 anos. E é importante que o crescimento vegetativo natural de nascimentos, nós temos hoje 1,7. Antigamente nós tínhamos 5. E eu lembro para qualquer cidadão, o Uruguai era a Suíça da América Latina. O que é que aconteceu? Quando o Uruguai tinha 2,5 milhões de contribuintes, era a Suíça. Quando passou a ter 700 mil de jubilado, quebrou. Como isso é natural. E se nós formos ver os países mais avançados do mundo, a idade é 71, 72, a mínima 60, 64 em economia de alta valia. E o Brasil quando se tem uma aposentadoria aos 47 anos, que eu respeito, que é uma situação que é bela, mas essa professora que se aposenta aos 47 anos, ela vai ser paga pela Previdência na expectativa de vida hoje até 73. E a expectativa de vida, se ela nasceu, por exemplo, em 1960, a expectativa de vida dela é mais ou menos 87, 90 anos. Então, o Brasil vai sustentá-la 40 anos na pensão e aposentadoria. E para o lugar dela, nós temos que pôr um. E, além de um que temos que pôr, nós temos que, há um crescimento da população, precisa mais segurança, precisa mais educação, mais saúde. Basta dar um exemplo. O governo de Santa Catarina, recentemente, proclamou que nomeou cerca de 11 mil policiais. Santa Catarina, em 1960, no governo do Celso Ramos, tinha 2 mil policiais.
Hoje Santa Catarina tem mais ou menos 20 mil, quer dizer, são 10 vezes o que tinha há 40 anos atrás. Então, o crescimento, a demanda na área de segurança, a demanda na área de saúde, a demanda na área educacional é monumental. Então, você aposenta precocemente, paga e nomeia um no lugar e bota mais meio para o crescimento. Então, o que se precisa fazer no Brasil é uma campanha elucidativa que o governo não soube fazer. Quem está aí na rua berrando, pobre coitado do operário menor, da CUT, da CGT, da Força Sindical, está berrando pensando que quer se mexer no dele. Não é no dele. Não é no dele. O que se quer é acabar com as aposentadorias especiais. E essas aposentadorias especiais, lamentavelmente, também não se pode impor ao término delas de uma vez só. Nós temos que fazer uma modulação. Por exemplo, garantir aqueles que entraram no serviço público, por exemplo, até 1980, 90, que eles continuem no regime anterior. Agora, para aqueles que entraram, que vão ser para a frente beneficiados, sem terem participado e contribuído, é que caiam no regime novo. Mas o governo não soube dizer isso. O governo não chamou os meios de comunicação para criar um debate. Isso eu já dizia à época do governo Fernando Henrique, quando o meu querido amigo Reinhold Steffel, eu diria até uma quase cria política minha, que foi presidente do INSS, foi ministro da Agricultura, um catarinense paranaense, eu diria um cataraná, como dizia o Richibita, foi presidente do INSS, foi deputado federal, foi ministro da Previdência. Eu dizia sempre a ele o seguinte: o Reinhold precisa fazer com que os veículos de comunicação, precisa fazer com que os jornalistas saibam o que é Previdência, o que se quer fazer. Nós pegamos, de repente, o Datena, numa TV Bandeirante, metendo o pau na reforma da Previdência. Nós pegamos cartazes dizendo não pode mexer. O que se quer é garantir, a partir de 2020, esse sistema que está aí, essas pessoas que estão para se aposentar não vão ter. Quando o Brasil bota na Previdência praticamente 65% da sua receita orçamentária e resta para investimento, para pagamento funcionalismo, para tudo que é necessário, menos de 32%, em 2020, 2022, vai ser 97% para pagar a Previdência. Então, é isso que o país não pode suportar. Então, o Brasil, a reforma, o governo Temer pode ter grandes erros. Não vai ser perdoado pelos erros, mas tem que ser coroado por 3 grandes reformas. A PEC dos gastos, que estabeleceu um princípio fundamental, que é o governo não pode gastar mais do que arrecada, a reforma trabalhista, que é o que havia no Brasil. O Brasil sozinho tinha mais ações trabalhistas que o mundo inteiro. E outra coisa que é impossível de ser escrita e explicada, o Brasil tem de sindicatos 3 vezes o que existe no mundo. A Argentina, por exemplo, tem 120 sindicatos. O Brasil tem 13 mil sindicatos. Uns dizem 13 mil, outros dizem 8 mil, mas não tem menos de 8 mil. Basta Santa Catarina ver quantos sindicatos tem. Numa cidade tem sindicato disso, daquilo outro. Quer dizer, quando na realidade nós temos outra coisa, que a Constituição brasileira não permite, que é a obrigatoriedade. E nós temos a contribuição obrigatória, que dá no fim 4 ou 5 ou 6 bilhões para as confederações fazerem o quê? O expresso da alegria. Quer dizer, é isso que nós temos que mudar no Brasil, é isso que nós temos. E o Brasil só vai resolver o seu problema, a sociedade brasileira só vai produzir mais, a economia só vai melhorar se nós mudarmos a legislação da Previdência. Aí vamos ter mais emprego, vamos ter mais segurança, mais educação, vamos ter mais saúde. Mas a terceira, seu Mário, o Temer não vai conseguir realizar que a reforma da Previdência por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro. Ficou plantada a ideia. E hoje, os próprios parlamentares que virão, a partir de 2018, os governadores que vão assumir, eles vão ter que fazer, queiram ou não queiram, uma reforma. Eu me lembro, eu tenho nesse assunto uma responsabilidade, porque em Santa Catarina havia uma instituição criada no governo da interventoria do Nereu Ramos, chamado Montepio dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Esse Montepio estabelecia uma coisa impossível. Ele estabelecia um direito que quem não tivesse herdeiro direto podia designar alguém para receber a sua pensão em caso de morte. E quando, a pedido do governador Celso Ramos, eu participei, junto com o doutor Telmo Vieira, fizemos a lei do IPESC.
E o IPES, que na realidade foi a primeira revolução na área de previdência dos estados feito no Brasil, que modificou todo o sistema, quer dizer, que abriu um pioneirismo novo, quer dizer, criou novas regras na previdência. E isso foi em 1961, 62, quer dizer, nós fizemos uma estrutura nova, inclusive em que criamos o conceito de família. Partimos de um princípio básico. Se um chefe de família morre, se ele morre, não há necessidade de que a pensão que ele deixe para a família seja os 100% dele, que ele tinha quando a família existia, ele era membro. Quer dizer, ela era gradativamente diminuída à medida que cada filho fosse se emancipando, alcançasse a idade de 24 anos. Quer dizer, no mínimo se garantia 50% de pensão, que seria, porque quando morre uma pessoa, a família já praticamente está formada, os filhos já estão educados, quer dizer, não há mais aquela necessidade enorme de todo o dinheiro que ele ganha, porque isso quem paga é o Estado. Então, essa reforma da Previdência foi plantada, ela virá de qualquer maneira, porque o Brasil, não, quando deixar de poder pagar, quem é que vai para a rua berrar? Quem vai para a rua berrar é o próprio aposentado, que não tem outra maneira. Então, isso o Temer plantou e tem que ser dado ao Temer uma coisa muito importante. Ele teve a coragem, a ousadia de fazer algumas reformas que o Brasil não enfrentava. A PEC dos gastos, que limitou a verdadeira anarquia dos gastos, o comprometimento das finanças. Por exemplo, um governador que encerrava o mandato fazia um festival para deixar para o outro. Um prefeito fazia um festival. Hoje não dá para fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal do governo de Fernando Henrique, complementada pela PEC dos gastos, limita tudo isso e dá penas, dá sanções fortes. Hoje há limite para tudo. Quer dizer, e aí a reforma da Previdência, ele tentou, implementou, mas o Brasil hoje sente a necessidade de fazê-la. E as reformas no Brasil são necessárias e há várias reformas que precisam ser feitas. E uma delas é a reforma política. Eu acho que essa é fundamental também. Mas vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o senhor Mário Petrelli. Aguarde só um instante. Estamos de volta com o Estado de Excelência e com o nosso convidado especial, o empreendedor Mário Petrelli. O empreendedorismo foi um valor presente em várias fases da sua vida. E não apenas no setor de seguros, mas também no setor da comunicação, onde o senhor atua desde 1976. O senhor foi presidente da TV Coligadas de Blumenau, a primeira afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, criador e presidente da TV Cultura de Chapecó, a primeira emissora do município e afiliada da Rede Tupi de Televisão em Santa Catarina, bem como da TV Cultura aqui em Florianópolis. Foi também fundador da TV Barriga Verde em 1979, que mais tarde foi transferida para a família Brandalize. É fundador e presidente emérito do Grupo RIC, a Rede Independência de Comunicação, um grupo formado por 10 emissoras de televisão afiliadas da Rede Record, nos estados de Santa Catarina e do Paraná, mais a Record News Santa Catarina, totalizando 11 emissoras de televisão. O grupo também é formado por 2 emissoras de rádio, a Rádio Record Santa Catarina de Florianópolis e a Rádio FM Independência de Curitiba. O jornal Notícias do Dia, mais revistas e portais na internet. É seguramente o maior grupo de comunicação do sul do Brasil. Que desafios motivaram o senhor a entrar no ramo da comunicação? Eu diria que foi uma curiosidade. Quer dizer, na realidade, a minha atividade toda estava voltada à área de seguro. Mas eu sempre gostei muito da atividade política e sempre gostei muito de novidade. E na família já havia um passado na área de comunicação. Um tio meu, irmão do meu pai, tinha sido inclusive diretor do Corriere de Nápoles e depois meu irmão também teve jornal. Quando estudante na Faculdade de Medicina do Paraná, nos idos de 1930, meu pai comprou um jornal, à época, o Maior Vespertino do Paraná, comprou um terço do jornal, e era jornal à tarde, e ele, com 23, 22 anos, gostava de jornalismo. Então, havia sempre um espírito de jornal. E eu comecei, antes de pensar em seguro, quando estudante de Direito, eu era foca. Então, eu comecei uma coisa muito interessante. Antes de tudo, eu fui foca de jornal.
Eu fui foca, inclusive, quando se estabeleceu no estado do Paraná a primeira representação jornalística, quer na Assembleia Legislativa do Paraná e quer na Câmara Municipal de Curitiba, 3 jornalistas estavam lá cuidando do Legislativo. Um era o foca estudante Mário Petrelli. Quer dizer, naquela época eu estava aprendendo, eu diria, foca que não cheguei a ser jornalista. Foca que cheguei a ser repórter, mas que fazia coluna política do Poder Legislativo da capital e do Estado. Então havia já uma vontade. E o que me levou mais a pensar é que na minha atividade, em que eu exercia atividade e responsabilidade na área de seguro, eu não via, não querendo criar nepotismo, inclusive eu não era proprietário de seguradora, eu era um grande executivo, eu procurei uma atividade para meus filhos. E o Leonardo foi o primeiro que aceitou o desafio. O Leonardo foi estudar comunicação nos Estados Unidos, de Santa Bárbara primeiro, e depois fez a faculdade toda de comunicação dos Estados Unidos, e foi com a finalidade de vir tomar conta da área de comunicação, porque eu havia, naquele momento, adquirido com mais um grupo de amigos meus, a TV Coligada de Blumenau, que era a emissora representante do Grupo Globo de Santa Catarina. Santa Catarina tinha a Coligada da Globo, tinha a Tupi, a Cultura, fundada pelo Odi Varela, que está vivo ainda, pelo Darcy Lopes e pelo Chimir Gove. E a Coligada era de propriedade do Wilson Melro, do Caetano Deg e do Flávio Rosa, à época sogro do Renato Viana. A TV Cultura hoje é a Record News Santa Catarina, que faz parte do Grupo O que acontece é o seguinte, na realidade, eu tive a ideia de adquirir a TV Coligada em decorrência do meu interesse em entrar em comunicação. Eu tinha já todos os meios de comunicação que eu participei, na realidade, não foram concessões ganhas. Na maioria delas foram aquisições. Concessões, a Cultura eu comprei, a Coligada eu comprei, quer dizer, a maioria delas eu fui... Depois é que vieram as concessões e que eu tive concessão, como todos no Brasil tiveram, como a Globo foi concessão, como a RBS foi concessão. Agora, eu tenho orgulho de dizer que quando a Coligada foi minha, eu comprei. E quando a Cultura foi minha, eu também comprei. Quer dizer, comprei, e a Coligada, quando eu comprei, foi para resolver uma crise que havia tido lá dentro, em que os 3 sócios brigaram. E um grande amigo meu que sabia da vontade, que era o Flávio Coelho e o Jorge Bornhaus, me disseram, olha, você que está pensando em entrar nisso, está à venda. Eu vim aqui, eu tive uma conversa e realmente com mais alguns amigos adquirimos. E veja que eu não era um expert, que quando eu comprei a Coligada, como maior acionista, eu convidei para meu sócio um dos grandes concorrentes da Globo, que era o João Saad, que era um querido amigo. Quer dizer, então eu já fiz uma coisa antagônica. E o João Saad, que era um querido amigo, era o dono da Bandeirante, e que tinha em Santa Catarina uma TV, a Eldorado, com o Grupo Freitas. E depois, então, na realidade, quando eu fui preterido no canal aberto em Florianópolis, que é um fato estranho que houve, na realidade, uma falta de palavra do governador Condé Reis, que havia me pedido para vir para Santa Catarina para resolver a crise, e que, numa última hora, resolveu furar a palavra, porque eu estava fazendo em Santa Catarina, o que foi feitio meu, a busca de conciliação catarinense. E tinha juntado comigo tanto o grupo Ramos como o grupo Conde Bornhaus. Era meu sócio, né? Nós estávamos fazendo a junção na TV Jurerê, que era o grupo do Aderbal Ramos da Silva, que juntava com o nosso grupo, onde estava eu presente, como maior acionista, e tinha da família Conde Bornhaus o Paulo Conde Bornhaus, que era meu companheiro na atividade de seguro. O Paulo, quando deixou de ser diretor do Banco do Brasil, só teve um emprego, que o Paulo é um fato muito interessante na história catarinense. É um homem que não tem aposentadoria pública. Foi deputado, foi diretor do Banco do Brasil, essa coisa toda, e não é aposentado público, nem como deputado, nem como nenhum dos cargos que ocupou. Nem a Previ ele tem. Ele é um cidadão igual a todos os outros, que a sua pensão, a sua aposentadoria deve estar na faixa dos 3 mil e poucos reais.
Ele não está na faixa do 1.000, mas está na dos 3.000 e pouco. Então, esse fato é que me trouxe para comprar a Coligada, e daí, quando perdemos a Coligada, eu resolvi comprar a Cultura, que também o Darcy, o Odi Varela, que está vivo, e o Chimere Gomes, estavam interessados em sair do ramo. Quando eu comprei a Cultura, que era a Tupi, que era maior do que a Globo na época, aí, no início do governo Figueiredo, o governo querendo corrigir uma coisa que tinha sido feita de uma maneira, vamos dizer, errada, porque na realidade eu não usei de pistolão, não usei nada para pegar a televisão aqui, porque na palavra do governador Conde, aí o que é que acontece? A primeira televisão concedida pelo governo Figueiredo, quando o Jorge Bornhaus, o querido amigo Jorge, era governador de Santa Catarina, foi a TV Barriga Verde, que essa estava no meu nome. Como eu tinha comprado a Cultura, eu não podia ter a Cultura e a Barriga Verde. Então fiquei eu de presidente da Barriga Verde e amigos meus que eu fiz um mútuo, Fernando Faria, Nani Prazeres, Hélio Guerreiro, a única vez na vida que o nosso querido comentarista político, esportivo daqui de Santa Catarina, o Roberto Alves, foi diretor de uma empresa, foi quando eu comprei a Cultura. Eu sempre me com o Roberto. Você só foi diretor comigo. E a mulher dele era chefe de departamento financeiro. Então eu comprei a Cultura, mas não podia assumir a presidência. Automaticamente eu estava de presidente da Barriga Verde. Aí, sabendo que os Brandalize, o meu querido amigo Ivan Bonato, a Maria Odete Brandalize, que tinham interesse em ter um canal de televisão, eu os procurei e disse, olha, eu vou resolver um problema de vocês e o meu. Eu não posso ficar na Barriga Verde e na Cultura. Agora, eu tenho que ficar na Barriga Verde ainda para cumprir o período da lei, 2 anos. Mas eu transfiro para vocês e transfiro, o Salzinho está vivo ainda aí, pode dizer, transferi sem cachê. Transferi o canal absolutamente a zero de custo. Ou seja, eles me pagaram 20 mil cruzeiros na época, que tinha sido as despesas de viagem para Brasília, e apenas as despesas de edital, essa coisa. Então, foi a primeira vez que foi entregue um canal de televisão, na época, e que eu fiquei presidente da Barriga Verde um período até poder vencer o prazo, e daí é que eu passei para a Cultura. Em seguida, por uma arbitrariedade do governo federal, por uma vingança com o grupo Diário Associado, foi caçada a Tupi. Foi caçada a Tupi. E eu fiquei com um pincel sem tinta. Fiquei com um pincel sem tinta, resolvi sair da comunicação, o que decepcionou o Leonardo, meu filho, que estava estudando nos Estados Unidos, para vir para a comunicação e dirigir. O Leonardo, quando voltou, na realidade, dos Estados Unidos formado, ele olhou e decepcionado, disse, pai, eu fui lá me formar e agora? Lamentavelmente aconteceu comigo, mas o Leonardo, com o diploma que tinha, com a novidade que tinha, o Braguinha, presidente do Grupo Patrônico Boa Vista, um dos maiores amigos do velho Roberto Marinho e do Roberto Irineu, disse, olha, tem um jovem aí que chegou formado assim, e o Leonardo foi para a Globo como produtor executivo. O produtor executivo era o diretor-geral da novela, naquele núcleo econômico-financeiro da novela. E dirigiu várias novelas da Globo na parte executiva econômica. Teve a Janete Claire, teve o Paulo Goulart, que é querido amigo meu, ligado a ele. E aí, um determinado dia, eu convidei o Leonardo para um desafio novo. Ele disse, olha, o pai está comprando a TV Vanguarda, do Grupo Positivo em Cornélio Procópio, você quer ir dirigir para começar um projeto de novo? Ele trocou um emprego magnífico. Hoje, o substituto dele na Globo é exatamente o Eduardo Figueira, que é compadre e amigo dele, que é o diretor do Projac. Então, o Leonardo hoje tem a responsabilidade, como empregador, de cuidar, de tratar da situação ele e o Marcelo de mil e tantos empregados e de fazer o suor do dia a dia. E o Eduardo Figueira é o cara, terceira remuneração do mercado de televisão do Brasil, que é um querido amigo nosso, que inclusive de vez em quando está aqui conosco no verão. Então, o Leonardo podia estar gozando da delícia de ser alto funcionário da Globo, passou por encargo de vir ser executivo da família e foi quem iniciou o desenvolvimento do projeto. Depois o Marcelo, eu queria perguntar exato, assim, o Marcelo também resolveu, ao desafio,
e foi aprender televisão em Cornélio Procópio, e depois o Marcelo foi, inclusive, aprender mais no frio de Lages, quando minha mulher foi a Caxias comprar lá no Grupo Sebe manta e toda a roupa para o frio, para ele poder sobreviver em Lages quase um ano para aprender televisão. E formou, eu posso dizer que o mérito da RIC é do Leonardo e do Marcelo. Eu fui o idealizador. Mas se há mérito, se há competência, se há quem tocou, quem formou e quem se dedica dia a dia, são os dois. E são dois temperamentos diferentes. O Leonardo é uma calma em pessoa, puxou mais o temperamento da minha mulher, e o Marcelo é mais o meu tipo, mais arrojado, essa coisa toda. E, vamos dizer assim, pega avião de manhã, de tarde, de noite e usa telefone mais do que eu. Senhor Mário, o senhor que viveu momentos marcantes da história desse país, como o senhor analisa o atual cenário político e econômico brasileiro? Vou ser rápido e vou dizer uma coisa. O Brasil já se enganou com falsos mecenas quando teve um cavalheiro chamado Fernando Collor, começou com o primeiro que teve uma carreira meteórica de política, que foi o senhor Jânio Quadros, que em 9 anos ele saiu de vereador da Vila Maria em 52, a deputado estadual em São Paulo, a prefeito da capital paulista em 53, derrotando a maior coligação política daquele tempo, de 9 partidos, governador de São Paulo em 54, deputado federal pelo Paraná em 58, presidente da República em 60, renunciante fugitivo em 1961, 25 de agosto. É a prova dos tais messias e mecenas. Teve depois o senhor Fernando Collor, que foi parecido, 9 a 10 anos de carreira política, prefeito nomeado em Maceió pelo Guilherme Palmeira, deputado federal, governador fantasma, a história dos Marajás, que era ele próprio, presidente da República e impeachmentado. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um produto criado por um grupo de intelectuais que fez, sem dúvida alguma, a ideia de um grande partido político, que era o PT, formado por homens como o Hélio Bicudo, que hoje é um dos grandes adversários do PT, por um Paulo Delgado, que é um sociólogo do maior nível, e hoje, dentro do PT, mas combatente ao PT, e de um Luiz Gusquequem, que era o presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, enquanto o Zé Dirceu estava exilado no exterior. E deu no que deu aí a fantasia do Lula. Agora tem aparecendo por aí figuras que pretendem se dizer novos representantes do mesmo princípio que nós já vimos. Quer dizer, repetição. Eu admiro tremendamente o empreendedor João Dória. Admiro tremendamente. Mas não conheço onde é que ele foi empresário que mostrou competência. Eu não conheço. Porque quando ele foi presidente da Embratur, ele não deixou marca nenhuma na Embratur. Ele é um grande marqueteiro, criador de um grande projeto, que é o LIDER, que é indiscutivelmente um projeto maravilhoso, de marketing. E é um homem, na realidade, que, na minha opinião, tem todos os méritos de um grande marqueteiro, mas tem um dado que é muito importante para que se analise. É a criatura contra o Criador. Quer dizer, é a criatura contra o Criador. Você refere ao Alckmin? Exato, é isso aí. Aí temos do outro lado uma falsidade ideológica, que é o Bolsonaro. Quer dizer, cuja história deixa a desejar. Temos o nosso caro Ciro, que disse que a grande virtude da Patrícia era dormir com ele. Quer dizer, então nós estamos vendo que, de novo, não existe. O Brasil tem que caminhar com aqueles que dão exemplo de que, na realidade, já provaram. Eu não estou aqui pregando Geraldo Alckmin, eu estou dando um exemplo. Se o Geraldo Alckmin foi eleito pelo povo paulista 3 vezes, pelo povo que tem o maior índice econômico do Brasil, pelo povo que tem a maior responsabilidade produtora do Brasil, ele tem um julgamento diferente dos que não têm. Então, essa história de fato novo, a vassoura foi fato novo, o Marajá foi fato novo, o sindicalismo foi fato novo. Deu no que deu. Quando veio a história do Huck, eu dizia sempre uma coisa tremenda. O Huck não vai ser candidato. O Huck está fazendo uma coisa excepcional que uma grande figura de Santa Catarina também está deixando acontecer, que é um dos patrocinadores do programa.
O Luciano Huck é um homem brilhante. Querem falar no nome dele? Deixa falar. Deixa falar. Mas eu duvido que ele queira ser político. Ele é um homem da seguinte experiência. Nós estávamos num almoço na minha casa, isso serve de fato elucidativo. Chegava o Luiz Henrique no helicóptero dele, e lá em casa estava o Beto Richa com a mulher, o Rigoto, várias figuras, o Luiz Henrique. E quando o Luciano chegou, a mulher do Beto Richa, Fernanda, grande amiga da minha mulher, se virou e disse para ele: afinal de contas, por que o senhor usa a Estátua da Liberdade? Isso tive para a senhora perguntar. Está uma grande resposta de um grande homem de comunicação. Então, o nome dele está lá, não sei o quê, ele vai, deixa. Mas ele não vai querer, nesse momento que o Brasil está vivendo de carência de reformas necessárias, desviar do negócio dele, que é produtivo, que gera emprego, que gera desenvolvimento, para ir pegar uma coisa que ele vai ter que lutar contra os seus princípios. Quer dizer, agora, comentar, falar, o Luciano Huck fez a mesma coisa. De repente, ele chegou à conclusão que até explicar o avião que o BNDES financiou é difícil. Então, essas histórias de novos, eu não acredito. Eu acredito naquilo que está consolidado. Uma coisa, por exemplo, que eu combato violentamente, a justiça, o símbolo da justiça é cega. O símbolo da justiça é aquela estátua do olho vendado. A justiça brasileira hoje, e tem até um artigo maravilhoso do Ives Gandra, hoje uma das grandes autoridades jurídicas do país, dos maiores juristas do Brasil, que mostra o exibicionismo do judiciário hoje. A televisão judiciária, para mim que acompanho a vida do judiciário permanentemente e que torço pelo êxito do judiciário, quer dizer, o que é que virou hoje? Exibicionismo. Quer dizer, debate, parece Câmara de Vereador de município pequeno do interior. Só falta puxar arma lá dentro. Na realidade, quando nós tivemos a cláusula de barreira, que foi a coisa mais importante que o Congresso votou até hoje, que era terminar as coligações das proporcionais, criar a cláusula de barreira, foi o Supremo que derrubou. Quer dizer, nós conseguimos uma vitória tremenda no Legislativo, criar a cláusula de barreira. Aí um ato impensado de um grande ministro, de uma figura jurídica de primeiro nível, combateu, dizendo que não era democrático. Não se trata de democrático, se trata de ser justo. E a cláusula de barreira acabava com o quê? Acabava com as coligações proporcionais. O Brasil hoje teria no máximo 15 partidos. Quer dizer, o sistema partidário brasileiro está... Então, a reforma política é a mais importante. Depois da reforma política, passa tudo. Seu Mário, o programa Estado de Excelência ela tem uma audiência predominantemente formada por empresários, políticos, profissionais liberais, executivos e universitários, principalmente estudantes dos cursos da área de economia. E é para esse público, os universitários, os estudantes, que eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. Que habilidades e competências farão diferença para quem deseja empreender no mundo dos negócios, ou como empregado ou como empregador? Eu acho que o dom de empreendedor, ele vem in natura, ele está no ser humano. Seja ele assim, um bom empregado ou o empregador, ele tem que ter vontade. E nós vemos hoje, é só olhar para o panorama econômico de Santa Catarina. As antigas histórias das grandes oligarquias econômicas de Santa Catarina desapareceram. Quer dizer, não existe mais aqueles nomes famosos que honraram Santa Catarina no passado, que eu não preciso citar nomes, mas que é só rememorar Brusque, Blumenau, Joinville, etc., que nós não vemos mais. Surgiu o quê? Uma nova geração de empreendedores, moços com formação universitária, moços com formação de tecnologia, e Florianópolis hoje é considerado o primeiro polo brasileiro de alta tecnologia. Hoje você tem como alta tecnologia Florianópolis, você tem Recife, a segunda cidade, Belo Horizonte e depois é que vem São Paulo. Então você tem um exemplo aqui que eu dou para os jovens, para todos eles, de ver o que está acontecendo na tecnologia. Você tem aqui a CAT, você tem esse mundo novo universitário. Florianópolis hoje talvez seja a cidade do Brasil com o maior índice universitário do Brasil per capita. Quer dizer, você tem aqui numa população de 400 mil habitantes,
mais de 60 mil estudantes. Quer dizer, mais de 15% da população geral. Então, eu digo que a minha observação para os jovens é uma frase que eu me lembro muito de um tempo meu de estudante no Colégio Catarinense, que havia um inspetor federal chamado doutor Tenor, que dizia: jovens, estudai, estudai, estudai. É o que eu digo hoje: estudem, estudem, estudem e aperfeiçoem. Hoje, a máquina humana vai ser substituída pelo cérebro do robô, que é a invenção humana. Portanto, na realidade, nós estamos na hora da alta tecnologia. Eu dou um exemplo meu, que eu ainda sou da época do analógico e não sou da época do digital. Eu fui, por uma coincidência, por um ano, presidente da Ericsson, que era a maior companhia telefônica do mundo, fui presidente no Brasil. E naquele tempo, o telefone era um instrumento diferenciado. E eu até digo que fui presidente da Ericsson em homenagem ao seu rei do uso do telefone. E hoje eu sou ainda da época do analógico. O digital veio, o digital é a invenção de quem? Da tecnologia desses monstros que surgiram de um novo patamar empresarial, de um novo patamar de ensino. A universidade é, sem dúvida, um exemplo impressionante é que o Brasil, há 40 anos atrás, dito pelo ex-ministro da Educação, Paulo Renato, já falecido, o Brasil tinha, em 1960, 14 mil universitários. E hoje o Brasil tem centenas de milhares de universitários. Faculdade de Direito no Brasil, tinha, todo no Brasil, há 30 anos atrás, em 1980, tinham 100. Hoje nós temos 1.200. Quer dizer, também há um exagero. Nós temos que ter mais faculdade de tecnologia, mais ensino técnico e menos bacharelato. Porque não tem bacharel aí, o que é que você encontra? A OAB resolveu fazer uma coisa seletiva. Antigamente qualquer um se formava e advogava. Hoje a OAB tem o exame mais rigoroso. O fácil é se formar em direito, difícil é passar no concurso da OAB, que faz o concurso 15, 20 mil por ano, entre 500 e 600, que é a alta seleção de quê? Do talento. Seu Mário, muito obrigado pela gentileza da entrevista e o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!